Olá, olá pessoal, tudo bem? Professor Leozão na área, trazendo aqui novamente em primeiríssima mão alguns comentários aqui, tá? Referente à prova do Colégio Militar de Curitiba, admissão ao 6º ano, tá? Pessoal, é o seguinte, eu tenho recebido muitas mensagens, né, dos pais, até mesmo de alguns alunos aí. A pergunta, acho que do momento agora, né? Professor, será que dá para passar? Acertei tanto, tá? E, pessoal, é muito difícil, né? Até eu como professor, como um professor experiente aqui com o concurso do Colégio Militar, né? É muito difícil a gente falar uma nota de corte, tá? É muito difícil mesmo, porque nos últimos anos o concurso do Colégio Militar ele vem mudando, tá? Então até pouco tempo existiam duas fases, ou seja, primeiro você fazia matemática para depois fazer a prova de português. Aí no próximo ano mudou de novo, passou a ser tudo num dia só, né? Então teve muitas mudanças. O que eu trouxe aqui hoje, né? Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações, tá? Para a gente poder tentar relacionar alguma coisa. Olha só. Primeiro ponto aqui que eu quero dizer para vocês, né? Tem muita gente falando, professor, olha só, ano passado, o último que entrou, ele errou 3 questões na prova inteira do concurso, né? Será que nessa prova o corte será 37? Bom, eu digo o seguinte, eu acredito que não, tá? Pelo seguinte, olha só, primeiro ponto aqui. Ano passado, a prova, tá? Ela tinha 30 questões. E a partir de agora, a prova passou a ter 40 questões, tá? No mesmo tempo de prova, não houve um aumento de tempo, tá? Então, naturalmente, isso a gente percebe que dificultou um pouco, né? São 10 questões a mais quando comparado com o ano anterior, tá? Isso aqui em 3 horas e meia, beleza? Ó, 40 questões, 3 horas e meia. Segundo ponto, né? Nós aqui do curso, nós achamos, né, a prova do Colégio Militar muito bem feita, uma prova muito bem elaborada, tá? Que com certeza vai cumprir aí o objetivo, né? Que é o de selecionar os melhores candidatos, tá certo? Uma prova que ficou bem claro pra gente aqui qual a estratégia, né, do Colégio Militar. Trazer, de fato, a parte conceitual, né? Ou seja, o aluno tem que dominar os conceitos, mas também ele tem que saber resolver problemas, né? E na vida, na nossa vida é assim, né? Qual que é o melhor profissional no mercado de trabalho? É aquele que sabe resolver os problemas. É aquele que consegue, falando agora da parte de matemática, que consegue ler através de tabelas, de dados, de informações, ele consegue extrair o que é importante e com base naquilo, com base numa tomada de decisão, né? Ele tomar a decisão correta ali, tá? Então isso ficou muito claro na prova, tá bom? Tinha muitas tabelas, muita informação, né? Uma prova cansativa também. Por conta disso, analisando assim, comparando com o ano passado, 10 questões a mais e o mesmo tempo, né? Nós aqui do Mais Militar do Curso Garra, achamos a prova um pouquinho mais difícil que do ano passado. Ou seja, naturalmente, né? Se nós achamos a prova um pouco mais difícil, naturalmente a média é um pouco menor, tá? Então, quando a gente pensa em média, por exemplo, né? Ano passado foram 27 de 30, certo? Isso aqui dá 90% da prova, ou seja, a média 9 final. E quando a gente olha para cá, quanto que eu tenho que acertar das 40 questões, né? Para ter uma média de 90%. Então, e aí eu não vou colocar aqui, tá? Até deixo para vocês fazerem essa conta aí, tá bom? Então, por aqui você consegue ter um parâmetro, mas não é um parâmetro definitivo. Por quê? Porque a prova estava mais difícil, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante, né? Segundo ponto, muito importante. Aqui, nessa competição, só tinham alunos de 5º ano competindo e alunos de 6º ano, tá? Nós não tivemos nessa prova os alunos de 7º ano. Então, isso é um ponto também a ser considerado, porque em anos anteriores, a maior parte dos aprovados eram alunos de 7º ano, né? Por quê? Eram alunos que tinham mais rodagem de estudo, estavam há 3 anos estudando no cursinho preparatório, além de também estar no 7º ano na escola. Ou seja, um aluno com mais maturidade, né? Com mais um ano de vida, né? Então, com certeza, fazia o quê? A média subir, né?
Então nós não temos agora os caras aí do 7º ano, tá? Então é mais um motivo que eu acredito novamente que a média ela vem um pouco mais baixa, tá bom? Então não podemos esquecer de considerar isso, tá? Então assim, e agora, professor, o que a gente faz? Você não falou qual que vai ser o corte. Pois é, não sei, tá? Não tem como a gente adivinhar, tá? Realmente é um pouco difícil. Somente trazer aqui esses comentários, esses pontos aqui, que são pontos importantes a serem considerados, né? E não ficar se analisando a prova do ano passado, porque não é um modelo de comparação, por esses motivos que eu já citei aqui, tá bom? Então, não tem jeito, temos que aguardar até o dia 11 de novembro. Professor, é muito tempo. Eu sei que ainda falta bastante, né? Só que é aquele ditado, chega o Natal, mas não chega o dia 11 de novembro, que é onde, pelo menos, uma noção ali a gente consegue ter, né? Não é o resultado oficial, né? Mas a gente consegue ter uma noção ali de como é que foi a distribuição de acertos, tá? Pessoal, agora eu trago aqui mais um comentário, tá? A respeito de uma questão que caiu na prova. Uma questão essa que gerou dúvida aqui durante a minha correção ao vivo, lá no dia logo após a prova, e logo depois eu fiz um vídeo também, que foi da questão de número 12, onde eu fiz um comentário, eu trouxe ali duas situações que podiam acontecer, tá bom? E então só relembrando, ó, era essa questão aqui da prova do CMC, tá? Então vale ressaltar, questão 4, nós fizemos o recurso, os pais protocolaram lá dentro do prazo, vários pais inclusive, né? E também a questão 12, vários pais protocolaram recurso lá pedindo a anulação dessa questão. E por que, né? Eu estou novamente comentando aqui a respeito dessa questão. Pelo seguinte, alguns pais, depois que levaram lá o recurso, né? Sempre encontra outros pais lá no próprio CMC, conversam um pouco lá e trazem algumas informações. E uma informação que me trouxeram aqui, comentaram, foi que, professor, eu ouvi lá, né, alguns pais comentando que talvez só a 4 ia anular e tal. Pois é, mas é o seguinte, pessoal, quando a gente fala num concurso, né, não só no concurso, mas também numa prova de matemática, não pode existir de forma alguma, né? Eu vou até falar palavras aqui de um professor, né, de quando eu fiz a faculdade. Ele dizia que o enunciado de uma questão, né, de matemática, ele tinha que ser autocontido. Por quê? Você não pode fazer interpretação fora do problema, não pode fazer inferências no problema. O problema tem que ser claro, tá? Tem que ser claro sobre o que ele está pedindo. Não pode existir, tinha duas formas de interpretar, só que a banca, ou era para considerar só a primeira, a segunda não era válida. Mas não estava no problema, tá? E aqui a gente está falando de matemática, tá bom? Então, eu comentei aqui com vocês, nas minhas, tanto na live quanto no vídeo, fazendo os comentários detalhados da questão, que faltou aqui, faltou uma informação muito importante, né? Na questão, que era o quê? Vocês que assistiram, falem daí. Faltou dizer que essa montagem aqui, ela era o quê? Sem sobreposição. Sem sobreposição. Essa informação, ó, sem sobreposição. Ó, tá aqui a informação, beleza? Vou arrumar aqui, ó. Essa informação faltou e por conta disso cabiam duas interpretações e a prova, e no caso da questão, tínhamos duas respostas, como opção a letra A, tá? E a letra B, tá? Então a letra A era sem sobreposição, que era a resposta da questão, né? E a letra B era com sobreposição, tá bom? Então, por conta disso, nós fizemos o recurso e alguns pais levaram lá. E aí, pessoal, o que acontece? Eu estava aqui no curso analisando, né, outras provas de outros estados dos colégios militares, porque, assim como vocês sabem, não existe só o Colégio Militar de Curitiba, existe o Colégio Militar do Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Distrito Federal e por aí vai. E aí eu me deparei teve o Colégio Militar de Campo Grande liberou a prova, por sinal, uma prova muito boa também, né? E eu olhei uma questão e falei, caramba, olha aqui a questão, muito parecida. E era basicamente a mesma questão, pessoal. Muito próxima ali. Eu acredito até que foi uma coincidência, né? Ter caído essa questão no CMC e no Colégio Militar de Campo Grande. Porém, olha só, na questão de Campo Grande, olha o enunciado aqui, vamos ler juntos. Ele trouxe aqui, ó. O Hélida comprou uma placa de MDF, tá? Placa de madeira, quadrada com um lado medindo 2/5 do metro. Então aqui está falando do lado.
no intuito de construir uma moldura para a sua fotografia. Opa! Moldura para a sua fotografia. Dessa forma, dividiu essa placa em 4 retângulos de mesmo tamanho. Então, tá aqui a imagem 1. Então, vejam, pessoal, questão muito parecida aqui, né? Como mostrado na figura 1. E os organizou conforme a imagem 2. Então, aqui a imagem 2. Perfeito. Então, ele reorganizou num plano, né? Ok. Sem que... Olha essa informação aqui, meu povo. Olha que informação importante, né? Sem que houvesse sobreposição. Olha aqui. Sem que houvesse sobreposição dos retângulos. Então veja que aqui a banca ela teve um cuidado, né? Ela não deixou... Então veja, aqui de fato o enunciado é um enunciado autocontido. Por quê? Porque ele só tem uma interpretação. Então não cabe aqui deduzir, né? Que será que foi com sobreposição ou foi sem sobreposição? Não, olhando para a figura, eu visualizo que foi sem sobreposição. Mentira, né? Não dá. Olhando para a imagem 2 aqui, não tem como dizer se é com sobreposição ou sem sobreposição. Ponto. Isso aí não cabe nem discussão, tá? Porque é uma vista superior. E a vista superior nós só conseguimos determinar 2 dimensões. Tá certo? Então não tem como. E aqui ficou claro, né? Aquilo que nós estávamos falando aqui. Olha só, sem que houvesse sobreposição. Então, essa informação aqui faltou aí na nossa questão do Colégio Militar de Curitiba. Então, para o pessoal que está perguntando, olha, será que vai anular? Será que não vai? Bom, eu acredito muito, né, que de fato a banca vai analisar o nosso recurso, lá o recurso de outros também que eu fiquei sabendo que enviaram, né? Porque de fato teve criança que marcou a letra B de bola, interpretou com sobreposição, tá? E fez os cálculos e encontrou lá 18 e 75, tá? E acabou, a princípio, aí errando a questão, né? Mas a questão não tinha sido clara e cabia, sim, as 2 interpretações. Então, a minha opinião é que, de fato, a banca, ela é bem provável, né, que ela acate aí o recurso da questão 12, tá bom? Essa questão aqui que caiu na prova do CMC. Devido ao fato de não haver a informação, que era sem sobreposição, somado ao fato de, se você fizer com sobreposição, tem a resposta, e se você fizer sem sobreposição, também tem resposta, né? Então, a banca não vai deixar, né, não vai manter aí uma questão que havia essa dupla interpretação e, consequentemente, 2 respostas, né? Então, acredito muito aí, de fato, na anulação da questão 12 do Colégio Militar de Curitiba, admissão ao 6º ano, e na questão de número 4 também, conforme falamos aqui em vídeos anteriores, tá bom? Então, pessoal, os meus comentários aqui eram acerca disso, tá? Como a gente recebi muitas mensagens, inclusive alguns eu não respondi, tá? Devido ao fato do vídeo. Então, como eu estou trazendo esse vídeo aqui, né, acaba ficando aí como resposta, em vez de responder a um, eu respondo a todos de uma vez só, beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida, caso queira fazer alguma pergunta, comente aqui nos comentários abaixo, tá bom? E aproveitem para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí para não perder nenhum vídeo nosso, beleza? Então, eu acho que é isso. Então, valeu, um abraço, tchau, tchau!